Boa noite, irmãos. Mais uma vez nos reunimos para louvar e adorar o nome do nosso Deus. Nós nos reunimos exatamente para engrandecer o nome daquele que nos fez, como também tem nos abençoado nesses dias em que Ele tem nos conduzido com a sua misericórdia e com a sua bênção sobre os nossos lares. Eu gostaria de convidar os irmãos que abrissem suas Bíblias lá em Isaías capítulo de número 1, versículo de número 18 até o versículo de número 20, que diz assim: Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas, se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Vamos orar ao Senhor, coloque sua vida diante do altar do Senhor, peça ao Senhor perdão pelos seus pecados. Senhor Deus e Pai, neste momento nos lançamos sim aos teus pés, pedindo sim, Senhor, perdão pelos nossos pecados. Limpa-nos, purifica-nos e receba, sim, o nosso louvor, a nossa adoração, pela tua infinita misericórdia. Assim nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Agora vamos louvar ao Senhor com os nossos irmãos do Ministério de Louvor.
Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade do jardim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, me pagaria. O amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça ou recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo em milhares e milhares. He
Bom, irmãos, nós já louvamos, adoramos o nome do nosso Deus. Agora nós vamos meditar na sua santa palavra. Para isso, eu convido os irmãos que abram suas Bíblias lá em Gênesis, capítulo de número 6, versículo de número 7 e 8. Gênesis, capítulo de número 6, versículo de número 7 e 8, que diz assim: Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, neste momento nós te pedimos que o Senhor possa nos conduzir através do entendimento, da compreensão a respeito da Tua Palavra. Ilumina, sim, ó Deus, a nossa mente, e que a graça do Senhor, mais uma vez, esteja mais do que presente nas nossas vidas, nos auxiliando, nos mostrando o melhor caminho, nos indicando aquilo que o Senhor deseja falar aos nossos corações. Assim nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, Noé está aqui diante de um dos fatos históricos que marcaram a humanidade. Embora haja aquelas pessoas que duvidem sobre a existência realmente de um dilúvio que atingiu toda a terra, nós cremos que sim, a palavra de Deus, ela é fiel e ela é verdadeira, principalmente nos fatos históricos que marcaram a história da humanidade. Nós vemos Noé, ele recebendo um aviso a respeito do juízo de Deus que sobreviria sobre a terra. Em nossos dias nós estamos vivenciando algo bem parecido. Além das alertas que a própria palavra de Deus, ela nos traz, nós temos este mundo em que vivemos sendo abalado por causa dos fatos que têm ocorrido ao nosso redor. E a pergunta que fica é: como nós podemos salvar as nossas casas? Como podemos ter segurança diante desses fatos? Uma vez que somos o povo da palavra de Deus e entendemos que Deus ele tem falado conosco, não somente através da sua palavra, mas também através de tudo aquilo que tem acontecido diante de nós, tudo aquilo que tem acontecido ao nosso redor, tudo aquilo que tem também trazido transtorno para as famílias que estão ao nosso redor. Nós continuamos firmes, guardados pela mão do Senhor. Mas, sim, nosso coração também se preocupa. E como nos protegermos? Como salvarmos a nossa família? Eu gostaria que nós pensássemos um pouquinho hoje sobre este fato que aconteceu na história, que marcou a história, o dilúvio, e que também pode trazer também esperança aos nossos corações. Irmãos, Noé, ele aparece aqui com uma figura que obedece ao Senhor. Nós podemos tirar aqui desse texto essa obediência, que é clara, através da vida de Noé. Se formos observar bem, Noé, ele é um homem que ele obedece desde o início. Vemos isso registrado lá no capítulo de número 6, versículo de número 11 e 12, quando Noé, ele recebe as orientações a respeito da construção da arca. Nós vemos claramente que ele recebe as orientações da parte de Deus. A ele é transmitida todas as orientações necessárias para a construção da arca. Ele é orientado desde o início e ele obedece, ele se submete a essas orientações. Ele obedece desde o início ao Senhor Jesus. Orientações a respeito da construção da arca, tanto a altura, quanto o comprimento, quanto a largura, quanto os pavimentos, até mesmo a estrutura e o lugar que deveria ser construída a porta. Nós vemos que Noé, ele é um homem obediente. E a sua obediência faz com que a sua casa seja salva. Diz o texto
lá de Gênesis, capítulo de número 6, versículo de número 22. Assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Noé, ele é um homem que obedece a Deus desde o início. Desde o princípio, ele obedece ao Senhor. E percebemos que o cerne dessa passagem é exatamente a obediência. Aparece por 4 vezes essa palavra, obediência. Ele obedeceu. Ele obedeceu. Ele obedeceu ao Senhor na construção da arca, o texto que acabamos de ler. Assim fez Noé, consoante a tudo que Deus lhe ordenara. Ele foi obediente na construção da arca. Tudo o que o Senhor ordenou, ele fez. Em relação aos animais que deveriam ser colocados lá dentro, e tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenara. Mais uma vez, versículo de número 5 do capítulo 7. Mas, segundo aqueles que deveriam entrar na arca, macho e fêmea, segundo o texto lá do capítulo de número 7, versículo de número 9, macho e fêmea como Deus lhe ordenara. Mas ele faz da forma como Deus queria, da forma como Deus havia orientado ele, nem além nem aquém disso, como Deus lhe havia ordenado, e o Senhor fechou a porta após ele. Gênesis capítulo de número 7, versículo de número 16. Nem aquém, nem além daquilo que Deus queria. Noé, ele segue exatamente as ordens, aquilo que o Senhor havia o ordenado. Seguindo as orientações, consoante a tudo o que o Senhor havia ordenado. Em sua totalidade, todas as coisas que o Senhor mandou, tudo fez. Como Ele quer, não como Noé queria. Deus lhe ordenara, como Deus lhe ordenara. E limitando-se ao que Ele queria, fez tudo o que o Senhor ordenou. Então o Senhor fechou as portas. Meus irmãos, nós devemos obedecer ao Senhor. Obedecer ao Senhor consoante tudo aquilo que Ele nos ordena. Fazendo tudo aquilo que o Senhor nos ordena, como Ele quer, seguindo as suas orientações e limitando-se àquilo que Ele nos ordena fazer. Muitas vezes nós queremos mudar os planos de Deus. Muitas vezes nós queremos que Deus faça da nossa forma e não nos submetemos àquilo que Deus quer. Nós vemos que Noé, ele se submeteu exatamente àquilo que o Senhor havia ordenado. Ele segue exatamente as ordens dadas pelo Senhor a ele. E assim ele obtém a salvação para a sua casa. Noé não é somente este homem de obediência, mas também é um homem paciente. Noé foi paciente diante do Senhor. Segundo Gênesis, capítulo de número 5, versículo de número 32, era Noé da idade de 500 anos. 500 anos. Logo após isso, nós vemos o relato no capítulo de número 6 da corrupção do gênero humano. A corrupção que veio tomando toda a terra. E isso gerou um desconforto da parte de Deus. E Deus resolveu dar cabo de tudo aquilo que foi criado. Noé tinha 500 anos antes de receber a ordem para construir, para a construção
da arca. E já no momento em que o dilúvio vem, após a construção da arca, quando o dilúvio vem, nós vemos registrado lá em Gênesis, capítulo de número 7, versículo de número 11, que Noé possuía 600 anos quando o dilúvio veio sobre a terra. 600 anos. O espaço aí é de 100 anos. Há discussões aí sobre o tempo que levou para a construção da arca. Na realidade, nós não temos ideia de quanto tempo demorou para a construção da arca. Mas, certamente demorou, e demorou muito. Provavelmente está nesse intervalo de 100 anos a construção, o tempo da construção da arca. E nós vemos que Noé, ele foi paciente, ele foi construindo a arca até o momento que Deus manda o dilúvio. Nós vemos que Noé é um homem extremamente paciente. Há quanto tempo você tem construído a arca para que os seus parentes possam entrar nela? Há quanto tempo você tem orado ao Senhor em favor dos seus parentes? Seja paciente como Noé. Segundo os versículos de número 9 e também o versículo de número 10, entraram na arca e depois de 7 dias vieram as águas do dilúvio. Irmãos, pensem bem nisso. Eles demoram tanto tempo, não se sabe quanto tempo, mas demoraram muito tempo para construir a arca. Entraram na arca com mais os animais que estavam ali, os animais que eram destinados à salvação, os animais que iam ser salvos do dilúvio. E após entrar na arca, nós vemos registrados no versículo de número 9 e 10, eles ainda esperaram 1 semana, 7 dias, até que o dilúvio os alcançasse. Talvez você esteja cansado de ficar em casa esperando. Talvez você esteja cansado dessa epidemia que não passa. Mas nós vemos um Noé. Nós vemos um homem que continuou paciente, confiando no Senhor, com fé naquele que havia lhe feito a promessa, aquele que havia prometido que ele seria salvo. Noé estava paciente na presença do Senhor, aguardando no Senhor. Olha só para os irmãos verem o que diz aí o versículo de número 9 e o versículo de número 10. Entraram para Noé na arca de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus lhe ordenara. E aconteceu que depois de 7 dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Espere no Senhor, aguarde no Senhor. Talvez você já esteja impaciente diante de tanto tempo, aguardando, esperando a resposta do Senhor. Ah não, mas Noé esperou só 7 dias. Pense bem você, 7 dias, fechado num lugar, com diversos animais até mesmo defecando. Talvez o cheiro ali não fosse bom, e mesmo que eles lançassem isso para fora da arca, mesmo assim, o cheiro ali não era agradável. Mas eles continuaram com fé, aguardando no Senhor, dentro da arca, o lugar de proteção, o local da salvação. Continue confiando no Senhor. Por isso, ele aparece lá na galeria da fé, um dos homens que teve fé e foi registrado para a posteridade, foi registrado para cada um de nós que ele foi um homem que teve fé. Diz lá em Hebreus capítulo de número 11, versículo de número 7, pela fé Noé,
divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Noé foi um homem paciente. Noé continuou confiando, crendo em Deus. Noé esperava no Senhor. Noé mantinha a sua esperança no Senhor. Mantenha a sua fé e a sua esperança, a sua confiança no Senhor. Então nós vemos que Noé era um homem que obedeceu ao Senhor. Não somente isso, Noé foi paciente diante do Senhor, como também Noé entrou em aliança com o Senhor. Gênesis capítulo de número 6, versículo de número 13 a 14, diz assim: Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Gênesis capítulo de número 6, versículo de número 13 e 14. Noé teve fé e creu e entrou em aliança com o Senhor. A arca representa exatamente a aliança de Deus com o homem. É exatamente esse lugar de salvação, não somente para Noé, como também para toda a sua família. A arca, ela é esse símbolo de aliança do homem com Deus, a salvação do seu Deus, a salvação transmitida ao homem que estava prestes a perecer por causa do juízo de Deus que viria sobre a terra. Lá em 1 Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 20 a 21, diz o seguinte: os quais, noutro tempo, foram desobedientes quanto à longanimidade de Deus, aguardando nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvas, através da água, a qual, figurando o batismo, a aliança, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundície da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. A arca é esse símbolo de aliança de Deus conosco. A arca representa exatamente esta aliança firmada conosco através de Cristo Jesus. Figura no Antigo Testamento do batismo, quando as águas foram aspergidas sobre a arca, e aqueles que estavam dentro da arca, todos foram salvos pela potente mão de Deus, por um aviso prévio, palavra de Deus dirigida a Noé para a salvação daquela família. A aliança veio a ser depois confirmada por Deus. Gênesis capítulo de número 9, versículo de número 12 e 13. Disse Deus: este é o sinal da minha aliança, que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes, que estão convosco, para perpétuas gerações. Porei
nas nuvens o meu arco, será por sinal da aliança entre mim e a terra. Gênesis capítulo de número 9, versículo de número 12 e 13. Nós precisamos ter aliança com o nosso Deus. Muitas vezes estamos aflitos diante deste mundo perdido. Muitas vezes vemos sim o dilúvio se aproximando e nos perguntamos: como podemos nos salvar deste dilúvio? A resposta é simples e bem objetiva: Cristo Jesus. Essa aliança que é figurada lá no Antigo Testamento, pela qual Noé e toda a sua família veio a se salvar, ela mais tarde, ela vem de forma efetiva através do sangue de Jesus. 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 25. 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 25. A nova aliança, o sangue de Jesus, a definitiva aliança de Deus conosco, através do sangue de Jesus. Como eu posso salvar a minha família diante de tantas coisas que têm acontecido no mundo? Em primeiro lugar, seja obediente à palavra de Deus. Obediente à palavra de Deus, como vimos aqui, em tudo, consoante a tudo aquilo que o Senhor te ordenar, limitando-se àquilo que o Senhor te ordenar. Se você tem dúvidas a respeito da ordem do Senhor, a palavra de Deus, ela nos traz todas as diretrizes, todas as ordens que o Senhor deixou para cada um de nós. Seja uma pessoa obediente ao Senhor. Seja também paciente, espere no Senhor. No momento certo, o Senhor há de enviar socorro. Continue construindo a arca da tua salvação, construindo através de uma vida pautada pela palavra de Deus, buscando sempre o Senhor a favor da sua família. Construa essa arca para a salvação da sua casa. Como também, além de ser uma pessoa obediente, uma pessoa paciente, também seja essa pessoa que entre em aliança com o Senhor. Você tem firmado a sua aliança com Deus? Você tem se santificado diante do Senhor? Você tem buscado esse Deus? Você já recebeu a aliança de Deus em sua vida? Você já fez a sua pública profissão de fé? Você já professou Ele como o Senhor e Salvador da sua alma, da sua vida? Este é o momento de você confessá-lo como seu Salvador. Noé, ele publicou isso diante das pessoas. Noé certamente foi criticado pela construção da arca. Certamente as pessoas criticaram ele, zombaram dele. Noé, você está construindo uma arca, acreditando que há de vir um dilúvio. Mas Noé continuou construindo a sua arca, crendo na palavra de Deus e não naquilo que as pessoas diziam. Entre em aliança com Deus. Construa a sua arca, a arca da salvação. Que você tenha isso em mente. Este é o momento de se salvar. Este é o momento de buscar a Deus. Nos momentos de maior dificuldade, aí nós percebemos a necessidade que temos de um Deus que nos salva, de um Deus que nos cura, de um Deus que nos santifica, de um Deus que traz paz aos nossos corações, de um Deus em que nós encontramos segurança plena,
mesmo diante dos dilúvios da vida. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, possa guardar o seu coração. E que possamos, nós, todos unidos, nos lançarmos aos pés do Senhor, porque dele vem a nossa salvação. Eu gostaria de fazer uma oração por você e pela sua família. Senhor Deus e Pai, neste momento, eu te peço em favor, Senhor meu Deus, deste que agora nos ouve, deste que ouve a tua palavra, entendeu que é necessário haver uma mudança na sua vida. Que sim, Senhor meu Deus, tem sido desobediente. Que sim, Senhor meu Deus, tem perdido as esperanças e muitas vezes, Senhor meu Deus, se vê inquieto e não tem mais nenhuma paciência. Mas agora entende que deve ser paciente e esperar no Senhor. Ó meu Deus, eu te peço em favor, deste que agora pede ao Senhor auxílio e entre em aliança com o Senhor. Salve esta vida e traga paz ao seu coração. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus transforme a sua vida cada dia mais, que a paz do Senhor esteja sobre o seu coração e que o Senhor possa te auxiliar na caminhada sempre diante dele. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a doce consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe, tenha uma boa noite e a paz do Senhor.